Pai, nós estamos reunidos em mais um episódio. Começamos aqui liberando essa palavra de oração e declarando que Tu és o nosso Rei, o nosso eterno, o nosso Yahshua, o nosso Pai Celestial, o nosso Abba. E Tu tens a liberdade de abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos daqueles que nos ouvem e trazer esclarecimento, sim, Pai, da Tua real vontade, assim seja, do Teu real desejo para com a Sua igreja. assim seja. Que de nós agora seja tirado toda e qualquer habilidade natural, humana, Sim, Pai. de oratória, de eloquência, performance humana, de sabedoria humana. Sim, Pai. E que tão somente a Tua palavra e o Teu Espírito tenham a liberdade assim seja, de nos Pai, conduzir em mais um episódio onde nós precisamos tratar de algo tão especial e tão maravilhoso. assim Nos dá seja. entendimento, fala conosco, fala através de nós, que os nossos ouvintes sejam tomados Assim pela Tua seja. graça maravilhosa, pelo Em Teu nome Espírito. de Nós Yahshua declaramos Mashiach, pra glória do Teu e nós nome, concordamos em nome de Yahshua. em o nome de Yahshua Mashiach, em o nome de Jesus. Amém. 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 Olá para você que nos assiste. Começamos mais um episódio do De Fora. E estamos aqui, já vamos começar com um assunto muito significativo e, quem sabe, até polêmico, né? Libertador, né? E libertador. Esses dias nós falávamos aqui acerca da ceia e na oportunidade que falávamos, que nós comentamos aqui, nós fizemos nós fizemos aqui, lançamos aqui, né, uma ação e que nós iríamos em algum momento participar aqui nessa mesa da ceia de Cristo. E não gostaram. E, na verdade, levantou algumas questões, né? E nós queríamos aqui hoje, né, nesse primeiro momento, falar a respeito desse assunto, né? Falar acerca da ceia, né? Começamos aqui, eu, Bruno, junto aqui com os meus amigos. Pastor Diogo? Um olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Que hoje, nesse tempo aqui, seja bastante esclarecedor. Quando eu disse que não gostaram, levantaram mais polêmica em cima da verdade, né? E a polêmica em cima da verdade, se não tiver um fundamento da verdade, é anátema. Mas eu acredito que isso vai ser libertador. Tudo isso nós vamos trazer a ceia do Senhor, a generosidade do coração, isso vai mudar e mudar muitas pessoas para que eles possam entender e ter a liberdade de adorar a Deus conforme aquilo que a palavra diz. Amém, pastor Isaac? Meu nome é Isaac, graça e paz a todos. Eu sou pastor ali na Igreja Santuário da Fé, que fica na rua 240, número 326, bem pertinho do supermercado Machadão, ali no setor Coimbra. E esse é um tema relevante, um tema importantíssimo. Em Goiânia, Goiás, né, pastor? Goiânia, Goiás. Porque temos que lembrar Goiás. que nós estamos no Brasil, no estado de Exatamente. Goiás, na cidade de Goiânia, capital, Exatamente. mas nós sabemos que o nosso conteúdo é para o planeta, né? Exatamente. Para onde tiver o alcance. E se um dia você quiser nos visitar, nós também somos pastores ali, junto com o pastor Isaac. Amém, pastor? Exatamente. E aí vamos tratar desse tema maravilhoso. Para alguns vai ser polêmico, porque eles seguem a cartilha do sistema e nós não. Nós seguimos o Espírito. Nós seguimos a palavra que vem direto do trono da graça. Então a gente não tem cartilha. Hoje tem cartilha para abrir igreja, tem um manualzinho para abrir igreja, é tudo dentro da cartilha, é tudo dentro de um quadrado. Nós não. Nós estamos nas regiões celestiais, assentados juntamente com o Messias, para trazer a clareza e a libertação que a igreja precisa passar antes do arrebatamento. Que é, na realidade, trazendo a unidade que foi dita em Mateus capítulo 18, 19, 20,
Onde você estiver 2 ou 3 reunidos em meu isso. nome, eu estou. Então não existe uma castilha, existe uma unidade nele para que o próprio Espírito, o Espírito Santo, conduza aquilo que foi dito. Desse O modelo. Machia disse assim, olha, esse Espírito da verdade, ele vai conduzir vocês acerca de tudo aquilo que eu ensinei. É. E é interessante que essa questão do Machia aí vai ser um negócio polêmico daqui uns dias, né? Vai. Vamos trazer algumas coisas aqui que vai trazer alguns Libertador. confrontos, né? Libertadores, é claro. E com certeza serão coisas que vão te libertar, talvez, de um cativeiro religioso que você tem vivido. Como disse aqui o pastor Diogo, né? E é o que nós cremos, que quando nós sentamos em uma mesa, quando nós falamos muito acerca da mesa, Sim. nós falamos muito acerca da mesa, e quando nós sentamos à mesa e trazemos a presença dele para a mesa, nós entendemos que temos a liberdade de fazer tudo em prol dele, por ele e para ele, e todas as coisas, né? Como bem esclarece a palavra. Então, nós não vemos e não enxergamos um ritual nisso, não enxergamos uma injeção quando nós falamos acerca das coisas do céu. Sim. A ceia é um ensinamento, e inclusive, pastor Isaac, em que momento qual é a primeira citação que nós vemos na palavra a respeito da ceia? A primeira menção está em Gênesis 14, 18. E eu já vou botar um pouco de pimenta nessa história, porque nesse momento de Gênesis 14, 18, está claro para mim que uma mesa desceu do céu. Sim. E foi colocada diante de Abrão. Na época era Abrão ainda. Então uma mesa celestial, a mesa do Cordeiro, a mesa do Messias, do Machia, a mesa do Todo-Poderoso, do Reino dos Céus, foi colocada diante de Abrão, porque na última ceia ele disse, né, eu farei de novo. E ele fala, no reino do meu pai, com Abraão, Isaac e Jacó. Então ele deixou a deixa, né? Ele deixou o código da ceia, dizendo, com Abraão. Primeiro homem a celebrar a ceia foi Abraão. Então nós temos aí, de cara, essa mensagem simbólica, né? Ou melhor, esse ato profético, não mensagem simbólica, me perdoe, esse ato profético feito lá em Gênesis 14, 18, quando a Bíblia diz assim, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Tá claro aqui, né, que a primeira menção de ceia na Bíblia está em Êxodo, ou melhor, Gênesis 14, 18. Não houve nenhuma menção interior a esse capítulo da Bíblia. Até porque o texto que sempre é usado é o texto de 2 Coríntios. 1 né? Coríntios 1 Coríntios 11. E só lendo o versículo 23, né, até o 30. Eles nunca leem do 17 até o 34, porque a ceia começa no 17. Eles só usam do 23 até o 30. O esclarecimento da ceia começa no 17. Para entender o contexto geral ali, tem que ler do 17 ao 34. Ali fala da ceia, 100%. Do 11, 23 até o 30 é um pouco do que se refere à ceia. Mas o todo mesmo, a visão, para nós entendermos o seu contexto, a essência por trás do texto, precisamos ler do versículo 17, 1 Coríntios 11, 17, até o 34, para compreender com profundidade do que se trata, tanto a palavra ali, condenação, como a palavra indignamente, que é o que as pessoas mais usam hoje para impedir os outros de participarem da mesa. Exato, e houve um acontecimento, daqui a pouco nós vamos abordar esse texto e trazer essa clareza, né, pastor Diogo? Trazer a clareza do que de fato esse texto quer dizer, já que ele é tão usado, né, já que ele é tão colocado, nós vamos trazer clareza. Mas o senhor ia falando acerca de Melquisedeque, eu queria que o senhor voltasse aí nesse ponto e nos desse assim, uma explanação, né, acerca desse primeiro momento que nós vemos a menção do pão e do vinho
na palavra, pastor Isaac? É uma experiência extraordinária. O contexto é qual que é? Abraão voltando da batalha com os reis. Ele foi em busca do sobrinho lá, né? O Ló. Sim. O resgate de Ló, da família, enfim, de todos os bens que Ló possuía. Então ele volta de uma vitória extraordinária, poderosa. E na manifestação de Melquisedeque, o pão e o vinho ali representa exatamente o triunfo da cruz. Então Melquisedeque ele aparece nesse contexto de retorno de uma batalha, de uma guerra. E manifesta ali o pão e o vinho, exatamente na hora que Abraão está ali para repartir os despojos de guerra. Então o contexto ali é final de uma batalha com vitória, que é o que eu vejo hoje no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo diz que Cristo triunfou, que o Messias triunfou sobre principados, potestades, dominadores, expondo eles publicamente, na cruz. Então nós temos um paralelo profético entre Gênesis 14, 18 com Colossenses 2, 15, que fala de vitória. E o pão e o vinho aqui é o corpo e o sangue. Sim. Jesus, antes de ir para a cruz, ele pega pão e vinho e fala isso, e celebra a ceia desse jeito. Este é meu corpo, isto é o meu corpo. Tomai e comei dele todos. Isto é o meu sangue. Enfim, ele deixa bem claro que ele estava colocando naquela cruz o corpo dele e o sangue dele, a sua carne e o seu sangue. Então, Melquisedeque, ele traz exatamente a lembrança de Abraão, aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. Porque o cordeiro, que a gente conhece que foi pendurado na madeira há 2024 anos atrás, se você olhar para a Bíblia, em 1 Pedro capítulo 1, você vai ver, do versículo 20 até o 25, você vai ver que está falando da pessoa de Jesus Cristo, crucificado antes da fundação do mundo. Vou até ler esse texto aqui, porque ele é muito interessante. Sim. 1 Pedro. Porque tudo na Bíblia, a própria Bíblia, ela se esclarece. A Bíblia ela não precisava de comentaristas, não. Ela não precisa. Nós, na verdade, não precisamos de ler comentário de comentarista. A Bíblia, ela se auto-esclarece, se auto-explica. E ela se revela, né? Ela se revela, em todos os sentidos. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma mensagem extraordinária que o Espírito Santo deixou. São o que nós chamamos de códigos do Mashiach. 1 Pedro 1,19. Mas fostes resgatado pelo sangue de Cristo, ou do Mashiach, Messias, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo. E aí uma manifestação muito clara e poderosa em Gênesis 14, 18, isso, de Melquisedeque, que ali também se manifesta uma teofania, Sim. que é uma pré-encarnação Exatamente. do próprio, do eterno. Exatamente. E isso as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande. Na realidade, como o senhor falou, expôs, é muito amplo essa narrativa sobre a ceia do Senhor. E diga-se de passagem, não é santa ceia. É ceia. É a ceia do Senhor. Santo é acréscimo nosso. Isso aí foi um acréscimo que está fora do padrão original. Nossos teólogos, E, né? na realidade, em 1 Coríntios capítulo 11, não seria o primeiro ponto da ceia, da condução da ceia para a Irmandade. Seria lá em Gênesis. Primeira menção. Lá é a primeira, não só menção, mas é a primeira exposição Do Mashiach. da originalidade que os céus queria manifestar para os dias de hoje. Porque, na realidade, não vou sair fora do assunto, mas hoje um ceia, outro não ceia. Um não pode, outro não pode. Que negócio é esse? E já que você tocou no assunto, quem foi que batizou Abraão para ele poder participar da ceia com Melquisedeque? É ampla essa história. Entende? E outra coisa, a gente não vai falar sobre isso agora, mas depois que ele ceiou, ele entregou o dízimo de tudo. Então, assim, ele não foi batizado e ele não entregou o dízimo para depois ceiar. Ele ceiou e depois entregou o dízimo. Então, o modelo celestial, que é revelado em Gênesis 14, 18, é extraordinário, magnífico, e ele não é ensinado nas nossas reuniões de ceia. Porque a maioria não tem entendimento. Eles tratam a ceia como uma tradição religiosa. Não é. É um ato profético que revela o modelo celestial. Ele disse, eu estou com muita vontade de fazer de novo isso.
lá na mesa, no reino do meu pai, com Abraão, Isaac e Jacó. Então é algo muito extraordinário, muito maravilhoso, que nós não podemos deixar de instruir a igreja para trazer clareza e libertação. Quando o pastor Bruno falou de cearmos aqui na mesa do podcast, fiquei muito feliz. Sim. Porque onde que Abraão estava quando saiu a primeira vez? Ele não estava dentro de um templo, não estava dentro de uma sinagoga. Vinha depois de uma batalha. E vinha depois da batalha. Então imagina, todo suado, espada na cintura, entendeu? Estavam celebrando, estavam felizes? Estavam. Passou o cerol a rodo Mataram a rodo. e depois entrou. O próprio modelo do céu é expressado em Melquisedeque, que é o próprio Machia, expressa a originalidade do começo dessa unidade que é a ceia. Porque na realidade a ceia, ela é uma unidade. Ela é uma unidade que cura. E detalhe, né? Além de trazer unidade e cura, o contexto de Gênesis 14 era uma batalha para resgatar pessoas. Sim. Então aquele pão e aquele vinho ali que Melquisedeque traz é uma prova irrefutável, cabal, de que Jesus Cristo, ou Yahshua Mashiach, morreria para resgatar as famílias, as vidas, que é o que mais o diabo bate hoje, que é essa ideia de família tradicional. Que não existe, existe um modelo que é família, ponto final. Família do céu. Essa retórica, essa conversa fiada, essa narrativa dos globalistas aí na nossa cabeça não entra, não invalida o princípio da palavra aqui. Pão e vinho tinha a ver com a celebração pelo resgate das famílias. Abraão entrou numa batalha e ele voltou dessa batalha vitorioso. Por quê? Porque o propósito da batalha era resgatar pessoas. E o corpo e o sangue faz isso. O corpo e o sangue de Cristo foi dado para resgatar pessoas, para salvar pessoas, para curar, libertar pessoas, para levar as pessoas para dentro desse ambiente de unidade, que só o corpo faz isso. É tão grande a discussão, né? São tantos elos que nós encontramos para poder discutir. O pastor Diogo aqui fez uma menção e falou acerca da pré-encarnação, Teofania. né? A teofania. Então, assim, eu queria, pastor Diogo, pastor Isaac, falem disso de uma maneira mais ampla, até para que daqui a pouco nós não venhamos ser taxados também como alguém que está pregando a reencarnação. Filho de Allan Kardec. Exatamente, que são Coitado coisas de Allan Kardec. altamente distintas, né? O kardecismo nem existia. vem Muito é recente, depois, né? muito recente. Agora nós estamos falando de um texto bíblico que tem mais de 2000 Muito e tantos mais, anos. O que o senhor quis dizer? O que vocês quiseram? Qual é o entendimento acerca disso? Cristo, ele se personifica em Melquisedeque. Explica isso de uma maneira mais abrangível para que as pessoas entendam, né, qual é o teor dessa mensagem, desse entendimento. Primeiro ponto, a Bíblia diz em Gálatas 3:8 que a Escritura previa que os não-judeus seriam salvos por meio da fé em Yahshua Mashiach, Jesus Cristo. Então o que a Bíblia faz? Antecipa a pregação do Evangelho de Paulo para Abraão. Então, nesse momento aqui, era o céu pregando para Abraão, mais uma vez, como começou em Gênesis 12. Aquela ali é a mensagem da graça. É o Evangelho da graça revelado a Abraão em Gênesis 12. E em Gênesis 14, ele começa a trazer como que as pessoas que creriam nesse Evangelho começariam a andar. Então, tinham que mostrar um personagem principal, o cabeça da igreja, o noivo. Então, essa teofania, essa pré-encarnação de Jesus Cristo, essa pré-manifestação de Cristo ou do Messias para a igreja, começou ali. Era o céu dando sinais que aquele que foi prometido, lá em Gênesis 3, que fala assim, ó, da semente da mulher virá ou nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então começa a haver várias manifestações. Por exemplo, quando o próprio Todo-Poderoso, o Criador, ele mata um animal para fazer roupa para Adão e Eva, alguém foi sacrificado. Ali é um animal. Para mim, eu creio, por causa de todo o texto bíblico que aparece, é um cordeiro. É um cordeiro. Um cordeiro é sacrificado e da pele dele é feito roupa para Adão e Eva. Já dizendo que a nudez de Adão e Eva, quem cobriria não seria a religião nem o esforço próprio. Mas o próprio céu desceu, fez o sacrifício com aquelas peles. Eu creio que quando pegou a pele para fazer a roupa, ainda tinha sangue nela. Então vestiu o corpo dos dois para acabar com aquela nudez. Então várias manifestações ou teofanias aconteceram. Outro exemplo, o cordeiro que é sacrificado no Monte Moriá no lugar do Isaac. No lugar de Isaac, sim. Porque João Batista, quando vê Jesus chegando, vê o Messias chegando na beira do Jordão, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tá muito claro pra gente, né, que
Nós temos o Novo Testamento escondido, oculto no Velho Testamento. Então, quando a gente começa a ler, por exemplo, a carta aos Gálatas, nós percebemos que Paulo extraiu muita coisa do que ele pregava no Novo, no Velho Testamento. Ele cita em Gálatas 3:8 que o evangelho foi pregado antecipadamente a Abraão. Não foi para Moisés. Para Moisés foi dada a lei. Foi dado exigências e demandas. Para Abraão foi pregado o evangelho da graça. Foi claro. Abraão era um cara que errava. A Bíblia mostra 2 vezes ele mentindo no Egito e depois para um outro rei, agora Ebimeleque, mentiu 2 vezes. Questão Rei de Gerá. Mentiu 2 vezes. Sim. Não foi punido por isso, foi corrigido, mas não foi punido. Não foi condenado, mas foi corrigido. Você vê que no Egito ele mente, volta com H. Aí tem Ismael, que a gente sabe muito bem que é um filho gerado na carne, não no espírito, não por promessa. Que é como outro foi assunto Isaac. poderosíssimo, Outro que vai explicar assunto, vai. todo o BO. Que vai explicar todo o BO Problema Aqui é daquele, o Oriente Médio. daquele continente. Tudo. Né? E essa Exatamente. questão que o senhor disse, ela é bem clara ainda, voltando em Melquisedeque, porque a gente está nesse Sim. Sim. contexto, essa entrega, essa própria entrega dos céus, já esclarecendo algo a Abraão da questão da ceia, da questão do sangue, porque em todo momento dessa manifestação, o próprio Eterno, ele traz sinais da cruz, da crucificação, do sangue já sendo um ponto fundamental Sim. em tudo, porque ali na entrega, quando há a queda de Adão e Eva, logicamente que aquela pele que cobre a nudez deles já está ali um ponto forte em relação à crucificação, Sim. o sangue aspergido. Então, eu sempre falo nos lugares que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra, que ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém É Impossível. Eu vou ter que fazer, nossa, eu vou ter que resolver isso. Não. É interessante que o que o senhor disse é muito claro. A crucificação, ela já foi manifesta antes da fundação do mundo. E essa clareza é expressiva com Abraão, que é pela fé, o pai da fé. Não tem nada a ver com lei. Lei foi liberada e Moisés trouxe todo esse entendimento, mas bem antes da lei se manifestou a graça em Sim. tudo. Graça é plano original. É o Lei original. acréscimo. Aí houve um acréscimo. Então, assim, hoje, os ouvintes, os nossos irmãos, todos que estão ouvindo o de fora, tem que começar a entender que a religião só complica. Sim. Ela só complica. O Machia, Cristo, ele descomplicou, ele não vai descomplicar nada em instruções, em castilhas, não. O próprio Machia, com sangue, ele já descomplicou tudo. O senhor veja, o senhor é o cara do profético, né? O pastor Diogo é conhecido como um profeta. Um homem que tem um experimento na palavra profética, que é É um algo encargo. que é algo extraordinário. Pastor Isaac, com um ensinamento apostólico, com um entendimento, com a clareza, uma revelação tão poderosa. Os senhores vejam que desde o começo, pastor Diogo, desde o começo, o senhor vê a palavra profética, a graça aliada, manifestando, e desde o início, já trazendo o plano original do Criador. Não foge nada. Né? Não foge nada. Né? Vocês estavam falando aí, eu aqui comigo pensando, cara, tá tão claro. Por que nós complicamos tanto? Por que nós, a nossa religião, ela deixa a coisa tão complicada de se Pesada. acessar, pesada. Eu posso compartilhar uma experiência com os senhores? Fica à vontade. Eu venho de uma igreja, a minha primeira igreja era uma igreja que tinha nos seus primórdios, toda aquela indumentária, toda aquela religião, toda aquela empáfia, Liturgia. toda aquela liturgia de uma boa religião, né? De uma religião grandiosa. E eu me lembro que por alguma razão eu me desvencilhei daquele ministério, daquela instituição. É assim que eu gosto de me referir, aquela instituição. Sim.
Porque toda instituição tem dono. Sim. Toda instituição tem um CNPJ. Tem um presidente. Tem alguém que manda. Tem alguém que dá as cartas, dá a regra. Né? Toda instituição tem. E eu me lembro que um dia, por uma revelação, um acontecimento ligado diretamente à questão da ceia, né? Aquela ceia, aquela coisa, que eles colocam como uma reverência, né? É reverência. Então, agora, silêncio, faça silêncio. Pense agora nele morto. Pense agora nele sangrando, os cravos espetado. Pensa agora, faça reverência, faça silêncio. Abaixe, curva a sua cabeça. Sabe, aquele sentimento de morte, ele se instalava no ambiente. E quando eu olho para a ceia, eu entendo que a ceia nos traz o entendimento de que sim, ele venceu o invencível, a morte. E eu me lembro que ao sair daquela instituição, fui convidado a estar em outro lugar, em outra instituição. Que o comportamento e a liturgia, pastor Isaac, pastor Diogo, eu prometo ser breve, era algo muito diferente. Eu me lembro que eu cheguei no ambiente, ontem eu até compartilhava isso com o pastor Kiss, um grande homem de Deus, um grande amigo, e eu compartilhava dessa experiência com ele e eu contava para ele como foi algo que me arrebatou. Eu cheguei naquele lugar, eles estavam em festa e eles cantavam uma música que parecia um grito de guerra, um coro antigo. Eles cantavam, mesa preparada, cabeça urgida. Sabe aquela voz de arquibancada? Sim. De arquibancada? Cálice transbordando, isso que é vida, isso que é vida, a vida com Jesus. Isso, tipo aquelas cerimônias vikings. Sim. E os caras... celebração, né? Uma celebração, e os caras com os cálices. Uns cálices, mais ou menos, né? Desse tamanho, com o suco, o vinho, pela metade ou mais da metade, e eles brindavam. Brinda aqui comigo, pastor Diogo. Eles brindavam aquele momento. Sim. E, cara, brindava e bebia, né? Um brinde de 3. E quando eu vi aquilo, cara, acontecendo, aquela vibração, aquela coisa, aquela alegria. Aquela sinergia, aquele... Pastor, que experiência que eu vivi no espírito. Pastor, que coisa... Eu não sei nem te descrever. Eu sei que a partir daquele dia, eu tive clareza de que a ceia, ela não me inspira morte. Não. Ela não traz morte. É vida, é vitória. Ela não me traz condenação. A ceia não é para mim pensar no meu pecado. Não. A ceia não é para eu ficar triste, porque coitadinho, ele tá pendurado naquele madeiro que ele foi. A ceia é para mim, é para que você, nós possamos entender isso. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Fala de vitória, né? Não é isso? Fala de vitória. Fala de vitória e tira aquela característica. Na realidade, hoje é aquele ambiente fúnebre que eu não posso. Quer dizer, hoje você pode, porque antes de tudo da condenação, ele morreu pela sua vida. Então hoje ele te deu a liberdade. Ele te deu a liberdade de você pegar o pão e pegar o sangue e fazer parte. Ou seja, você faz parte do corpo e do sangue. Então, você, em qualquer tipo de situação que você possa estar vivendo, no momento da ceia, que ela é profética, a ceia não é para te condenar. A ceia do Senhor é para te dizer que você é livre e faz parte dele. Então, acabou essa questão, infelizmente, né, de um momento da ceia ser um culto fúnebre. É pior que um culto fúnebre. É um culto de acusação. E sendo que toda acusação, de Romanos capítulo 8, verso 1, ele levou na cruz. Já era. Acabou.
Então, é uma alegria mesmo, é celebrar. Teríamos que pegar o cálice, na realidade, E blindar mesmo. e celebrar. Celebrar um com os outros, se alegrar. Mas é aquele rito, sabe? Mais condenação do que libertação. Nós até respeitamos Sim, essa liturgia, Sim, porque Sim, sim. né, nada contra. nós temos que Não é eu que respeitar. vou pagar o preço. Mas diante da palavra, no primeiro momento que a ceia, que é feita uma menção, nós acabamos de ler aqui a Celebrando história de vitória. Abraão e Melquisedeque. É uma celebração. Os caras foram lá, conquistaram, fizeram, e agora Cristo, né, Validando, né? validando a vitória através do pão, do vinho, da alegria. E essa validação ela é tão forte que quando Abraão chega, ele já expõe o pão e o vinho direto. Sim, sim. Já Exatamente. entrega, O que, que o texto diz? já traz o entendimento. O Exatamente. texto diz que ele traz, no capítulo 14, 18 de Gênesis. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote, Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja. É louvor, é adoração. Sim. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou céus e terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Era uma celebração de vitória. Louvor. Sim. Olha 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Coríntios 5, 8. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. E no capítulo 11, onde os irmãos, a maioria lê nele, fala assim, versículo 24, 1 Coríntios 11, 24. E logo após a verdade do graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Veja que não pede para orar. Ele não levanta o pão, transforma esse elemento. Não. Quem faz isso aí é a liturgia humana. Isso é a teologia de cabeça de homem. Ele nunca pegou o pão, levantou e disse: transforma agora, Todo-Poderoso, esse pão no Na meu verdade, corpo. ele só dá graça, né? Ele levanta e diz: E isto agradece. é o meu corpo. Ponto. Ele afirma: isto é o meu corpo. E o que ele fala, ele faz. Então, na hora que você levanta o pão para comer, É o corpo. aquele pão se tornou, é automático, é instantâneo. Eu não preciso de orar para que isso Não, aconteça. não, ele não fez isso. Ele deu graça, agradeceu e disse: isto é o meu corpo. E ele fala: faz isso em memória de mim. Não é para lembrar de você, nem do seu pecado, nem do pecado dos outros. Na liturgia religiosa hoje, dentro do sistema, algumas pessoas têm que confessar o pecado, dizer que não vai participar e o quanto tempo vai ficar sem participar até voltar em comunhão e poder. Agora, na primeira menção, que eu acho interessante isso, a igreja ela não conhece as ferramentas de interpretação correta do texto. Então, a lei da primeira menção é uma lei que é o seguinte: aquilo que foi dito pela primeira vez é um princípio irrevogável, inanulável. Esse é um padrão, é um modelo que não pode ser alterado. Não pode nem subtrair e nem acrescentar nada a ele. Então, permanece assim. Quem batizou Abraão? Ninguém. Quem prova que Abraão cometia erro? A gente sabe que ele cometia erro. E mesmo mentindo, mesmo tendo cometido erro, não foi impedido de fazer parte. Muito pelo contrário, o próprio céu desce e prepara uma mesa para ele depois de uma luta, uma batalha gigantesca para salvar e resgatar a família do seu sobrinho. Então, assim, tem muita coisa hoje que por ignorância o diabo entra e rouba as pessoas. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, obviamente, revelado. Sim. Porque se o Espírito Santo não revelar, ninguém entende, ninguém compreende e ninguém aceita a palavra como único instrumento de instrução do Espírito Santo para a igreja hoje. Então não havia batismo nas águas, não havia. Ah, é membro de qual igreja que Abraão era membro? Ah, se você for membro da igreja, você pode participar. Qual igreja que Abraão era membro? Fala para mim. Entende? Então, o que nós temos hoje como modelo para a ceia, que já botaram o nome de Santa Ceia nela, porque eles ou tira ou acrescenta, né? A religião faz isso. Exatamente. Ou tira ou acrescenta. Confunde. Para as pessoas fazerem parte, tem que alguns pré-requisitos. Tem que ser batizado nas águas, tem que ser dizimista fiel, tem que ser membro da igreja. Opa, Abraão não era membro de opa. lugar nenhum, meu amigo. Pegou numa situação aí, é interessante. Tem que ser dizimista fiel. É. Então, eu não participo da ceia se eu não preencher esses requisitos, mas o dizimista fiel eu tenho que ser. O que é mais santo?
Qual dízimo dos a dois? ceia. Entende? Não, tudo que nós fazemos, aliás, nós somos santos, porque nós somos filhos de um pai que é santo. O nosso Salvador, ele é santo, por isso nós somos santos, porque nós somos corpo desse Salvador que é santo, membros desse corpo santo. Justificado Então por ele. somos separados. O mundo não celebra a ceia. O mundo celebra o Natal. Entendeu? Sim. No lugar do cordeiro, colocaram um porquinho com a maçã na boca. Quem já comeu no final de ano como é que chama lá o porquinho pequenininho? Como é que eles chamam? Leitor. O leitão. Então, no lugar do cordeiro, colocaram o leitão. Isso tem tudo a ver Tudo a ver. com a questão do nome. Exatamente. E Jesus vem de Jesus. E vou nem entrar no assunto para não ficar... Os irmãos não deixar para a próxima. Mas Jesus vem de Jesus. E Jesus tem um significado que não é o cordeiro. Entra outro animalzinho no lugar aí, porque o sistema lá atrás já estava mexendo os pauzinhos para poder impedir a igreja de avançar na força e no poder que vem do alto. Abraão recebeu nutrição, suprimento sobrenatural, para depois daquele tempo de guerra, de batalha, estava ali esgotado, entende? Ia fazer os despojos. Abraão não aceita nem um centavo do rei de Sodoma e Gomorra. Ele fala, não quero. Dá para quem quiser, eu não quero, eu estou satisfeito. Por quê? Porque tinha acabado de sentar à mesa com o próprio Messias, Acabou de na sentar. pessoa de Melquisedeque. Acabou de sentar à mesa com o próprio Ial, na pessoa de Melquisedeque, É. começou a entender todo o plano original. Porque depois disso muda a caminhada, O cada, nome. cada lugar que para, levanta Um um altar altar de adoração. Nós falamos aqui de profético, apostólico, mas o profético e o apostólico, ele opera junto com a adoração. É os três. Isso é um fundamento, e é fundamento bíblico. É todo um fundamento para um corpo. Não vou falar igreja, tá? Mas eu vou falar um corpo. Um corpo que funcione saudável. Claro que existe uma mesa onde não existe dono. Porque, na realidade, você não é o dono da igreja. Você nunca foi o dono da igreja. O dono da igreja é o Machia, é o que derramou sangue por ela. E diga-se de passagem, ele está voltando. E vai buscar a igreja, que é a noiva. Então você não pode ser o dono. Você não pode trazer situações para pesar a irmandade ou a igreja que você dirige. A igreja que você preside. Então, volte para Mateus capítulo 6, volte para o quarto. Vai buscar voltar essa intimidade com ele, para que você possa entender a originalidade daquilo que ele falou contigo. Para que você não possa se perder. Porque, diga-se de passagem, todo esse sistema religioso, não é que ele vai ter um fim. Ele pode até continuar, porque a igreja logo, logo vai ser arrebatada. Mas isso, nos últimos dias, nós vamos ter que dar conta. Hoje eu participo da ceia e o meu irmão não. Isso está errado. Isso não é bíblico. Isso é sistema de uma organização. E diga-se de passagem que a igreja não é uma organização. Ela é um organismo vivo. Aleluias. Tá? Ela é um organismo vivo. Então, não estou querendo afrontar, não é isso. Diga-se de passagem, eu não vivo nesse ambiente. Mas que você seja liberto, que você seja transformado. E você que está me ouvindo agora, você pode pegar o pão, sim, e o vinho, o suco, e sentar com a sua família e ceiar. Porque isso traz cura para sua mesa, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Por que nós falamos desse jeito agressivo, com essa belicosidade? Porque a lei da primeira menção, ela significa que um princípio do reino dos céus foi fixado pelo Espírito Santo para ser replicado pela igreja em todas as eras de gerações. Porque o que está estabelecido no céu, que é a mesa, onde ele diz que vai sentar com Abraão, Isaac e Jacó para cear novamente, precisa se manifestar aqui na terra, como está em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feito na terra como é no céu. Então Abraão experimentou a materialização ou a manifestação de um princípio celestial que está fixado no céu, estabelecido no céu e precisa ser manifestado na terra. Ninguém pode alterar isso, entende?
Por isso, qualquer líder, seja ele quem for, apóstolo, profeta, quem for, não interessa. Se ele for fazer a mesa da ceia, colocar a mesa da ceia, ele precisa convidar todo mundo para participar, como Melquisedeque fez. Todos. Trazer pão e o vinho. O papel do sacerdote é trazer o pão e o vinho. Não é dizer quem pode ou quem não pode beber ou comer. Porque foi o princípio estabelecido pelo céu, pelo Espírito Santo. Está fixado na palavra. Ninguém pode alterar isso, ninguém pode subir por aí, ninguém pode acrescentar nada a isso. Entende? Então, eu creio que aquilo que o Diogo falou, eu tô aqui para confrontar mesmo. E confrontar tem a ver... Nada pessoal. Não é para afrontar, pessoal. é pessoal. Confrontar, não. Isso. Confrontar é para conferir. Todas as vezes que Paulo viajou com Barnabé pregando o evangelho, está no livro de Atos isso. Ele passava por uma cidade, quando ele terminava a missão, o que ele fazia? Barnabé, vamos voltar por onde nós viemos para ver como que os irmãos estão vivendo? O que era isso? Uma conferência. Vamos ver se eles assimilaram o evangelho que nós pregamos, que nós ensinamos. Vamos ver se eles estão realmente desfrutando de tudo aquilo que a cruz garante para eles desfrutarem. As benesses, o bem-estar do madeiro, do corpo e do sangue do Machia. Entende? Então, assim, vim aqui no de fora para confrontar a igreja ou para confrontar quem quer que seja, isso é para fazer as pessoas começar a conferir o que está escrito na Bíblia e estabelecido pelo Espírito Santo, fixado pelo Espírito Santo, e o que estão ensinando dentro de 4 paredes. Entende? Temos que conferir. Os crentes de Bereia, do livro de Atos, Paulo elogia eles. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem e eles conferiam nas Escrituras para ver se aquilo era assim mesmo. Entende? Então, o chamado do de fora não é para você deixar de ser crente, deixar de frequentar uma congregação, não é isso. É para você deixar de ser marionete na mão de gente que a Bíblia chama de lobo, faminto, feroz, cães famintos, insaciáveis, homens e mulheres que são manipuladores, que a única coisa que eles sabem fazer é escravizar pessoas. Eles são escravos, prometem liberdade, mas eles não conseguem libertar ninguém porque eles também não são libertos. Foram forjados e formados por um sistema falido, caído, chamado Babilônia na Bíblia. Então a ceia é algo extraordinário e eu vou repetir. Todo sacerdote, seja ele quem for, obreiro, diácono, presbítero, bispo, apóstolo, profeta, seja quem for, quando ele for servir a mesa, ele precisa fazer o que Melquisedeque fez. Oferecer pão e vinho e dizer, bendito seja o Altíssimo, que te deu vitória, que torna você digno de participar do corpo e do sangue do filho dele. É isso. Não tem que inventar moda. Agora comece a lembrar dos seus pecados, comece a confessar. Nada disso. Abraão não teve que confessar pecados. A resposta de Abraão é tão linda, tão maravilhosa, que a Bíblia fala que ele não disse nada, ele meteu a mão no bolso e entregou o dízimo. Fez outro ato. A gente não vai entrar em assunto aqui agora, mas são 2 proclamações no reino do Espírito. A primeira é a ceia. Profética. 1 Coríntios 11, 26. Quando você come e você bebe, você proclama a morte. Proclamar é tornar público. Foi o que o Melquisedeque fez. E esse princípio ele é replicado pela igreja. Porque Paulo seguia a lei da primeira menção. Paulo que ensina para a igreja. O que eu recebi do Altíssimo é o que também vos entreguei. Do jeitinho que ele trouxe a revelação, eu dou para vocês. Eu não acrescento nada. Não é a minha performance, não é o que eu aprendi com Gamaliel, não é o que eu aprendi no farisaísmo, no meio dos saduceus, nas seitas da minha época. Não é o que eu aprendi com os alexandrinos, com os zelotes. É o que eu aprendi direto do cabeça da igreja. Ele disse que é pão e vinho e ponto final. E diga-se de passagem, só um momento, pastor Bruno, quando o Salvador está à mesa expressando a ceia, tem um pecador, se for dizer assim, e não só pecador, mas como traidor. Judas. E ele não ficou sem tomar e participar. Totalmente. Porque se a gente for citar, cada personagem ali com dificuldades extremas, mas o Machia, ele só estava dando a instrução de como eles iam replicar. Mais uma vez, a primeira menção com Melquisedeque, Sim. O próprio Salvador dando a instrução para os discípulos, que da onde estavam pecadores, um traidor que estava ali, um traidor, um incrédulo, um colérico, um Pedro, que negou 3 vezes. E um negacionista, todos. colérico. O pastor tocou num assunto muito sério. O Machia dando instrução. Qual o problema hoje? Dão proibição no lugar da instrução. Ao invés de ensinar o povo, Você não proíbe.
Ó, e talvez traz até o entendimento da palavra, diga-se de passagem, que a gente vê, percebe, mas no final diz, você pode, você deve, mas a nossa instrução aqui é que você não pode. É a proibição. Olha, nós entendemos assim e nós seguimos a nossa instrução. Então, na realidade, não é instrução do céu. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso, nós vamos ter que chegar diante dele para dar conta disso. Vamos prestar conta de cada acréscimo e subtração. Que tudo que você acrescenta, você vai ter que prestar conta. Subtraiu na palavra, e acrescentou, vai prestar conta. Você vai ter que prestar. Então você pode, mas no final, você pode, mas quer te dizer, a nossa doutrina é que você não pode, porque você vai ter que participar disso, fazer isso e fazer. Meu querido, ceia do Senhor não traz proibição, ela traz libertação. Deixa eu ler um texto pesado. Chocou-lhe. Apocalipse 22, 18. Portanto, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma coisa, subtrair deste livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que são descritos neste livro. Nossa, isso é muito sério. É sério. Isso é muito sério. No lugar da instrução, colocar a tradição religiosa. Então, está escrito que você pode participar, mas a nossa tradição não permite que você participe. Entra aí, né, nessa questão. O senhor fez aquela citação, né, que a palavra instrui diz, né, o povo perece por falta de o conhecimento. povo padece por falta de conhecimento. E eu quero dizer para você, como o pastor Diogo também estava aqui comentando, o que falta para a Igreja de Cristo hoje? O que falta para essas pessoas que estão vivendo nas garras destes lobos? Instrução. Instrução. E aí o que acontece, pastor? Da palavra, né? Exatamente. Mesa. Mesa. Falou tudo. Mesa. Unidade. Precisamos voltar para a mesa. Para mesa. Olho no olho, ombro a ombro, com a Bíblia aberta, sem Mesa. coach, Não é? sem apostila, Instrução sem acusação. do céu. sem acusação. Sem sofismas, sem orgulho, Isso. sem prepotência, Isso. né? Sem dominação. É. Tantas coisas que a gente vê acontecer, tantas discussões, sabe, que não levam a igreja para lugar nenhum. Para lugar nenhum. E nós nos vemos degladiando entre irmãos. E dizendo... Encontrando a oposição dentro de casa, Isso. do lado das pessoas que nós amamos. Exatamente. E esses dias eu estava pensando muito seriamente acerca disso e orando, porque nós oramos, nós falamos Sim. com o Eterno Sim. acerca dessas coisas. E o de rei vai vir rei. E o de rei vai vir rei. Porque a nossa preocupação é qual o caminho a se tomar. Primeiro, nós precisamos identificar aonde é que isso tudo parou. Aonde é que isso tudo parou? O que foi? Qual foi o erro? Qual foi o atalho que a igreja tomou ao longo dos séculos, do milênio, dos séculos, das décadas, que levou a igreja de rei Vavirrei para essa direção? Resposta: apostasia da fé. Apostasia da fé. Deixar de crer só na palavra. Porque é o que nós vemos, é tanta coisa, é tanto lixo que é liberado nas plataformas, é tanta ideia descabida, mas por que tem muitas pessoas seguindo isso, correndo atrás disso, vivendo isso? Porque abrem mão do conhecimento, abrem mão da revelação. Deixa eu te falar uma coisa. Abrem mão disso tudo. Alguns anos atrás eu tive um sonho que eu estava dentro de uma cozinha industrial e ali se fazia muitas comidas. E eu olhei, tinha um quarto com a porta aberta, tinha uma moça com 2 crianças dormindo lá. É um sonho. No meu sonho. Eu falo sonho, mas é uma visão noturna, né? O Espírito estava falando comigo. Então eu tô contando o início e vou chegar no final. Havia uma mesa cheia de pratos prontos que o Cumim pega e leva para servir na mesa no restaurante lá de fora da cozinha. Eu vi os pratos todos montados, lindos, maravilhosos. Aquela parede toda branca, um lugar lindo, maravilhoso.
essa mulher levantava, essa moça levantava, deveria ter 20, 25 anos de idade, com essas duas crianças. Levantava da cama com a porta aberta. Quando ela adentrava na cozinha, um vento soprava e cabelos dela soltava e caía nos pratos. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei desesperado. Falei, que moça irresponsável. Entrar na cozinha com o cabelo solto, sem uma touca, sem nada, sem proteção. E fui pegar no prato para tirar os cabelos. Quando eu coloquei a mão e comecei a arrancar os cabelos, o Espírito me disse, eu vou começar a te usar para tirar da minha palavra tudo aquilo que foi introduzido pela cabeça do homem. Doutrinas humanas, tradições humanas, usos e costumes humanos. Vou usar você para trazer a palavra de volta. E vai ser a minha palavra como ela é. O evangelho, como alguns dizem, o evangelho nu, despojado de achismo, deduções, despojado de cultura da época, história não sei de quem, enfim, despojado de tudo. Vamos ficar somente com o texto. A primeira menção do homem, por exemplo, aqui em Gênesis, ó, Gênesis 1, versículo 26, diz assim: então, Yud-Rei Vav-Rei determinou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles. Olha isso, dominem eles sobre peixes, sobre aves, sobre grandes animais, feras da terra, sobre pequenos seres vivos que se movem rente ao chão. 27. Yud-Rei Vav-Rei, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Yud-Rei Vav-Rei os criou, macho e fêmea os criou. O 28. Yud-Rei Vav-Rei os abençoou e lhes ordenou, sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre. Aí ele fala de novo, peixes, aves, enfim, na primeira menção de ordem que o céu dá para a terra, é para o homem dominar sobre coisas, criaturas, menos sobre um outro homem, sobre uma outra pessoa. E a ceia trata exatamente disso. Examine-se o homem a si mesmo. E então coma e beba. Sou eu que não tenho. Então eu preciso pegar o pão e falar, isso realmente representa a minha salvação, a minha cura, a minha libertação, a minha redenção. Entende? É porque é disso que se trata a ceia. Não se trata de ser bom ou não ser bom, de ser digno ou ser indigno. Não é disso que se trata. Se trata de o quanto que eu entendo o que é que esse pão e esse suco de uva, que na verdade é o corpo, é a carne e o sangue do Messias, do Cordeiro do Altíssimo, que tira, não que cobre, como debaixo da lei, mas que tira o pecado do mundo. Vamos lá em João? Sim. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler os 53, aí a gente vai ler, cada um lê um versículo, acho que fica interessante assim. É até bom que o senhor leia na versão King James do senhor. Vamos na King James. Ó, João 6,53. Então Yahusha, que nós conhecemos como Jesus, que é o nome alterado, os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne... Olha isso. Ele não está dizendo assim, não coma. Ele está encorajando, se você não comer. Olha, a interpretação do texto é importante, né? Olha como que é diferente o cabeça da igreja falando. O Messias falando, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Então, um pregador desavisado, ou um pastor, um líder desavisado, o que ele fica focado? Se você está em pecado, não coma. E aqui, o Messias, numa sinagoga em Cafarnaum, falando pra gente que rejeitava ele. Que é pecado maior do que rejeitar Cristo? E foi o B.O., hein? Quando ele anuncia, isso é um B.O. que acontece. Todo mundo vai embora. Só fica os 12. Entende? Então, assim, dentro de uma sinagoga, Cafarnaum, ele está ensinando as pessoas a comerem e a beberem. E aquele povo tudo escandalizado. Mas esse não é o filho de Maria e de José? Não é o carpinteiro? Como assim? Desqualifica Jesus. Exatamente. Esse dia nós ministrávamos acerca dessa passagem. Eles usam a mãe e o pai carpinteiro e Maria possivelmente uma mulher que casou grávida, para desqualificar, porque é isso que fazem. Olham para as falhas ou olha para depreciência, para aquilo que é depressivo, para invalidar o poder da mensagem e o valor dela. E não consegue, né? Desculpa. Só pede quem não crê. O valor da carne e do sangue. Que o próprio Machia falou, ó, a minha carne e o meu sangue
é verdadeiro. Se você não fazer parte, vocês não têm nada comigo. Exatamente. Então, Exatamente. é uma realidade tão grande. E a religião, ela te proíbe de você fazer parte, sendo que ele disse para você receber a verdade, que é o pão e o sangue, você vai ter que fazer parte de tudo isso. Então, em nenhum momento ele te O senhor sabe o que é o pior, pastor? tira disso. Exato. O senhor sabe o que é mais, que nos deixa mais assustados? Porque eu me lembro que quando eu tive esse entendimento, essa revelação, justamente nesse ponto aí que o senhor parou. Foi claro para mim, o Espírito disse. O que eles quiseram fazer naqueles dias? Invalidar a mensagem. Invalidar, enfraquecer, desqualificar a mensagem. Que é isso que o diabo faz. Tirar o foco, É. tirar a atenção daquilo que era real, que traria salvação, que faria diferença, Faz vida. que Se vocês traria não fizerem vida. parte de mim, vocês não vão viver. Essa é a Exatamente. estratégia do diabo. Distorcer a verdade. Transformar numa mentira. Colocar um holoforte, igual esse que está nos iluminando aqui, Sim, sim. no erro, Exatamente. no problema e não na solução. Exatamente. No problema e não na solução. É por isso que eu digo, quando nós vamos falar, nós não falamos do pecado em primeira pessoa. Não, de jeito nenhum. Jamais, porque na primeira pessoa nós falamos de Gil de Rei Vavirei. Ele anulou o pecado. Nós falamos dele, na primeira Ele pessoa. anulou a condenação. É ele na primeira pessoa. Desculpa, pastor Isaac. Não, mas Qual é o isso seu aí raciocínio? mesmo. Esse é o raciocínio. Desqualificar, trazer, descredibilizar a mensagem, era o que eles faziam. E essa é a estratégia do diabo desde o início. Sim. Trazer acusação, condenação, sofismas, suas mentiras, para tornar a mensagem fraca. Só que ele não consegue, porque a mensagem é o poder de Gil de Rei Vavirei. É o poder do Todo-Poderoso. E é isso que o podcast de Fora do Sistema está trazendo. Inclusive, ore por nós, Isso. interceda por nós, porque não estamos aqui para ser mais um. Não é isso. A intenção não é essa. É para trazer a realidade do reino, da instrução original que ele deixou para nós. Então, ore por nós, compartilhe, comente, participe, mas esteja intercedendo por nós. Chegou um tempo para que a igreja seja liberta. O Mashiach está voltando para buscar a igreja dele. E a igreja está perdida dentro de um sistema que não está trazendo libertação nenhuma. É simplesmente ritos em cima de ritos. Tem que ser assim porque eu aprendi assim. E na realidade a palavra ela é bem clara. Quando eu recebi do Senhor, é aquilo que eu estou transmitindo. Paulo diz isso. Exatamente. 1 Coríntios 11, 23. Aquilo que eu recebi do Kyrios, né? A palavra no grego ali é Kyrios. Kyrios. Alguns falam que é Cúrios, mas é Kyrios. Tem o Y lá que tem som de I. Kyrios, que é proprietário, comandante, chefe, dono e amo. Recebi dele. Eu recebi do proprietário, do noivo, do cabeça da igreja. Eu recebi dele aquilo que eu também vos entreguei. Recebo na vertical e entrego na horizontal, do jeitinho que ele falou comigo. Não acrescento nada. Eu não tenho que acrescentar. O que eu aprendi com Gamaliel ficou para trás, é esterco. Não tem valor nenhum. O que tem valor é conhecer esse poder que ressuscitou ele. Isso tem valor. O resto... E interessante, pastores, que também tem os nossos patrocinadores, né? As pessoas que estão participando conosco. Gente Às vezes, boa. A gente está aqui hoje no podcast, que o próprio Mashiach nos deu condição, mas também tem pessoas que têm patrocinado Pessoas generosas. esse programa. E daqui a pouco vem aí, né, o Instituto Marília Mendonça, que é um dos né, com a dona Ruth, David. Patrocinador. Beijo, um abraço para vocês. Sim. Né, e outros irmãos aí. Você que quer abraçar essa causa, você que quer ouvir esse evangelho puro, genuíno, nos procure aí nas redes sociais, né, nos procure aí através do número, dos números aí que serão disponibilizados aí, né, do nosso arroba, né, arroba de fora do sistema, né, assim que tá lá no YouTube, não é? Sim. Isso. Arroba, o Demudo, né? De fora do sistema, no Instagram. Nos procure, nos chame, nos ajude a compartilhar essa mensagem, né? Porque, na verdade, o sistema sempre vai trabalhar em função de não deixar, não permitir que aconteça. Sim. Quero deixar claro, esse conteúdo aqui
totalmente independente, né? Não estamos aqui falando em nome de nenhuma placa denominacional, embora pertencemos a uma instituição, a uma igreja, né? Mas estamos aqui, esse conteúdo é independente. É. Né? 3 homens que identificaram no Espírito, né? Que deveriam e que devem estar aqui falando acerca dessas coisas. Então, a responsabilidade é inteiramente nossa, né? Sim, Estamos sim. compartilhando aqui de coisas que nós acreditamos, que nós cremos. E que nós sabemos também que se torna polêmico. Sim. Eu queria voltar naquela questão onde o senhor fala quando Cristo se coloca nessa condição, né? E ele anuncia, e eu assim, quando eu olho para o texto, eu vejo que naquele exato momento, quando Cristo anuncia, quando ele fala dessa maneira, um burburinho muito grande se levanta no meio do povo. É. As pessoas se revoltam, Elas se retiram. elas se retiram, elas Dão as deixam, costas. elas dão as costas para essa mensagem. E é o que nós estamos vendo hoje. Muitos líderes, muitas pessoas, por seja lá qual for o interesse, dando as costas para esta mensagem real, que vem diretamente dele, né? Que vem diretamente do céu, sabe? Aonde que está o erro? Aonde que começou? Eu fiz essa pergunta, eu quero insistir nela. Aonde é que nós, sabe, viramos o volante? Aonde é? O que aconteceu? Né? Hoje nós vemos um domínio tão grande dentro das instituições, dentro das plataformas, que nós somos impedidos de falar isso. Nós estamos sendo, a nossa palavra, ou melhor, a palavra real e verdadeira está sendo cerceada. Por que disso? Qual é o interesse? O que está por trás disso, pastor Diogo? Houve tempos, né? Isso aí, toda essa manifestação, ela ocorre em tempos. Mas, na realidade, ela houve desde a primeira vez, do começo de tudo, lá na eternidade, nos céus, como o próprio diabo quis deturpar o reino. Começou ali, né? Ali, quando o próprio diabo quis ser maior que Deus. E, diga-se de passagem, manipulando a terça parte dos céus. Então, o tipo de manipulação, ela está sendo replicada até os dias de hoje, para trazer esse engano para o povo, do que é a mesa, do que é a ceia. Então, na realidade... Se o céu não escapou disso, daí imagina nós ao modo grotesco, né? Dizer assim. Exatamente. Começou em tudo quanto o próprio quis destronar o eterno. Começou ali. O senhor fala que tem assunto para mais de metro, né? Tem. Quando a gente para pensar em tantas coisas aqui, nós estamos sem script nenhum aqui, tá, pessoal? Não tem. Nós viemos aqui hoje... Sempre, né? Todos os episódios. Porque o nosso pensamento é esse. O Espírito precisa conduzir essas ações. Tem que ter essa rema, essa revelação. Exatamente. É o Espírito que tem que conduzir. Nós não podemos de maneira nenhuma direcionar isso, manipular isso, porque é o Espírito Santo que está nos trazendo, né, essas clarezas. E não só trazendo, como ele mesmo está nos orientando a trazer essa metanoia, essa mudança de mente, de entendimento, que está em Romanos capítulo 12. Versículo 2. Não um culto cheio de rito, Exatamente. mas um culto racional, feito com entendimento, claro, com entendimento. E a ceia, ela traz entendimento, ela não traz religião. É uma proclamação que prova que a igreja entendeu que o Messias morreu por ela. E que nos desculpe quem é que tem outro entendimento. Desculpe mesmo. Quem está seguindo um ritual, uma cartilha religiosa, que nos perdoe. Está engessado. Mas assim, e nós respeitamos você, mas por favor, não nos cercie de dizer aquilo que nós pensamos, de pronunciar e anunciar aquilo que nós cremos. Não é verdade? Não se levante contra a palavra. É um perigo. Isso é muito perigoso, se levantar contra a graça, que a graça é uma pessoa.
E a graça é ele, é o Salvador. E desde o começo se manifestando. Não se levante. Ele mesmo, do início ao fim. Ele é o início ao princípio, fim. ele é o Alfa princípio e ao ômega. fim. Alfa e ômega. Desse jeito. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala um pouco sobre como que aconteceu. Ele começou a avisar para Timóteo, ó, pode acontecer. Você perguntou sobre como que Sim. desviamos tanto, né? Nós precisamos entender qual o ponto de partida dessa nojeira. Eu vou mostrar um pouco. Para a gente aqui, ó. corrigir isso. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes, está escrito. São líderes. Olha em Atos, capítulo 20. Capítulo 20, Paulo tem um discurso muito pesado também. Ele diz assim, ó, versículo 25. Atos 20, 25. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Isto é, ó, estou acabando, terminando a missão e o ministério que eu recebi. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não permiti me desviar da fé. Não me permiti crer em outra coisa a não ser aquilo que eu recebi direto do próprio cabeça da igreja. Ele disse assim, versículo 27. Porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de o de rei vai vir rei. Aí versículo 18. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Ude Rei vai vir rei, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, aqui começou a apostasia, o desvio. Entende? Aqui começaram a distorcer, subtrair e acrescentar aquilo que Paulo tinha pregado e ensinado. Conforme os seus interesses pessoais. Exatamente. Lobos ferozes Tudo é um jogo se de interesse. infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Olha isso. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. E não para o reino. E não para o noivo. Tirar do noivo para fazer discípulo de si próprio. Eu vou ser o seu mentor a partir de hoje. A partir de hoje, eu vou ser o seu pai espiritual. Você não pode visitar mais igreja nenhuma, não pode ler o livro de mais ninguém, vai ler só a minha cartilha. Eu vou te ensinar o modelo da nossa visão, da nossa igreja local. Seita maldita. Seita pura. Você não é Exatamente. livre. Na realidade, você é preso. É Só que seita. interessante em Atos 20, verso 25, Paulo já trazendo uma instrução que ele está livre do sangue Tá. dessas pessoas. Ou seja, quem ensina errado, quem traz essa doutrina de demônio, vai pagar o preço por essas pessoas que estão andando no erro. Vai. E Paulo diz aqui no 25, eu estou livre do sangue dessas pessoas. Eu fiz corretamente como o próprio Salvador me ensinou, me instruiu. E eu não carrego o sangue dessas pessoas. Então, talvez você que está andando nesse engano, entenda que existe um preço a ser pago. Existe um preço a deixar pessoas no engano. Talvez hoje, no de fora, você ouvindo tudo isso, pode ser libertador para você. É. Então, deixe seu comentário, entre em contato conosco, compartilhe. Vamos estar trazendo esse entendimento para que as pessoas possam ser livres. Muitos que estão ouvindo aqui, ou muitos que estão comentando, estão dizendo, olha, está sendo libertador, está sendo muito claro. Então, continuando, ore por nós, interceda por nós, Faça para que isso. a palavra verdadeira, ela seja liberada de uma maneira muito clara. Como ela é. E isso, como ela é, sem mistura. Sem mistura. A palavra desses tempos, ela é como um vinho misturado, ela está muito misturada dessa, como o pastor Isaac diz, e eu vou dizer bem claro aqui, e essa Lixologia. lixologia, Isso. esse engano, essa narrativa de uma teologia cheia de engano, de mentira, cheia de preceitos, cheia de humanidade. E na realidade a palavra revelada, ela traz transformação. Sim. Esse lixo, de uma vez por todas, tem que ser banido do nosso meio.
E que me perdoe os teólogos. Aonde é, cara, que você consegue explicar essa onisciência, essa onipresença, essa onipotência aqui? Essa presciência. Essa presciência Você- que é Yud Rei Vav Rei. Exatamente. É o ensino do Theos, né? Inexplicável. Ensino de Deus. Que loucura. Por isso que eu tô com Paulo, Eu fico com nesse Paulo. sentido. Tô fechado com o apóstolo Paulo. É por isso que eu tô que eu com Paulo nesse recebi sentido. dele é o que eu vos entrego. Exatamente. Recebo na vertical, entrego na horizontal, E nos do jeitinho que perdoe as recebi. instituições, os Mackenzie, Me perdoe, me perdoe. Pastor, 10 Nos anos. perdoe. Ó, Nos perdoe. nós não mas- somos melhores, né, superiores De e nem jeito inferiores. nenhum. Somos apenas diferentes. Estamos de Exatamente. fora. Não tem cabresto, não tem rabo preso, pra Exatamente. ser curto e grosso. É nós Não vai, nós vem. Exatamente. Goianês. Sem Vai formalidade, até perdoando, nós sem performance. precisamos melhorar aí, né? Mas vai nos perdoando. Pastores, e Mas diga é de isso. passagem, as 14 cartas, elas são instruídas para nós, Pra igreja. Pra para a igreja. igreja. O público-alvo de Paulo somos nós. Lógico que as 14 cartas, elas também elas estão, vamos se dizer assim, impregnadas em toda a Bíblia, em toda a palavra. É, tá. Porque a palavra Gênesis e é Apocalipse. a palavra é o próprio Mashiach. É o próprio Cristo. É ele. Então as 14 cartas é endereçada a nós. Pra igreja. Exatamente. E é interessante que as 14 cartas são endereçadas para instrução da igreja, que vai finalizar lá em Apocalipse capítulo 3. É, As 7 cartas para as igrejas, exatamente. que estamos vivendo a final, a última igreja, Laodiceia. a Laodiceia. Era tão sério isso, cara. Eu fico aqui, quando nós estamos comentando aqui, conversando, como era para o próprio Mashiach. Você veja que o sistema, quem coloca ele na cruz, não é o governo da época. Os caras não se atreveram, Pilatos lava a mão. Eu não vou me meter nisso. Eu não me meto nisso. Sei que vai Mas dar B.O. o Vai dar sistema ruim. religioso da ocasião, As seitas, né? aceita Diga-se de passagem, Fariseus, saduceus. Anás e Caifás, Anás e Caifás, dois sumos A dupla sacerdotes, dinâmica das os trevas. caras que era a liderança máxima da igreja, trevas. Da religião. da religião da época, Do sistema da época. os caras se juntam e pegam a verdade, pega a graça, pega o céu e fazem o que fazem. Aí você vai dizer, mas estava escrito, tinha que ser assim. Mas para pensar que esse mesmo domínio, até os dias de hoje, pastor Isaac, permanece Permanente. de uma maneira cruel. É uma cegueira espiritual. Cruel. Nós acabamos de ver uma morte duvidosa aí por Sim, esses sim. dias de uma pessoa que supostamente era alguém que tinha, né, de fora de toda a aparelhação, de todo o sistema, uma visão clara do evangelho do céu. Então a gente vê que há uma dominação ainda muito forte, Sim. né, pastores? A gente precisa ainda galgar muito, mais muito, para poder alcançar essa eficiência do evangelho puro e genuíno. Não é verdade? A diferença é que nós, de fato, estamos fazendo aquilo que fomos encarregados de fazer. Nós não estamos aqui de alegre, tentando inventar moda. Ah, não deu certo lá fora. Uma tá tentando... nova visão. Não, nada De disso. jeito nenhum, Estamos misericórdia. aqui debaixo do encargo do Espírito Santo, de trazer clareza e libertação para as pessoas. E pelo amor de Deus, hein? Não só isso. não vai inventar e dizer que nós estamos aqui querendo reinventar a roda. Nós só estamos querendo voltar para, Nova visão. para a originalidade do A evangelho, essência, da palavra, a a essência essência. da palavra. Se perdeu. só isso. Que se perdeu em algum momento. Foi distorcida, foi subtraída. Como o senhor foi bem leu, o senhor acrescentada. mostrou o ponto aí, aonde Sim, que sim. começou a bagunça. A sorte da ganância dos homens. Sim. Né? A mania de querer ter a primazia, de ser preeminente, de ser maior, de ser grande. Contrariando completamente a visão celestial, porque ele sendo grande, sendo como Yud Rei Vav Rei ele não usurpou essa posição, desceu até nós, tomou forma humana e na condição de um servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho para nós voltarmos à origem, à essência do evangelho. Sermos humildes o suficiente para entender que o Espírito Santo é a única liderança que vai fazer com que a igreja se prepare para subir, para participar do arrebatamento. Só ele é capaz. Paulo escreveu em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós,
há de terminá-la, concluí-la. Entende? Então não tem como substituir o Espírito Santo por Pablo Marçal, por coach nenhum, por palestrante nenhum. Eu não quero nem saber que o Billy Graham foi top na evangelização, não quero nem saber de Davi Miranda, desses homens que foram incríveis. Foram invalidando, né? Não é isso. Mas não é o alvo. Eles foram bênção demais, mas eles não substituem Cristo. Não é o alvo. Não é o alvo. O alvo é Cristo. É. Sempre. A orientação de Paulo é essa. Sempre. O evangelho é cristocêntrico. Não é antropocêntrico. Não tem o homem ou os homens no centro. Existe um homem no centro. Yahshua Mashiach, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. 1 Timóteo 2:5. Só existe um mediador entre os homens e o Todo-Poderoso. Yahshua Mashiach é homem. Só ele. Só Jesus Cristo. Não existe outro intermediário. No máximo, o que nós podemos fazer é aceitar o fato de que ele nos escolheu e nos entregou para servir essa igreja. O máximo. Não tem maior honra e nem maior privilégio do que poder servir a igreja, ensinando a igreja o que ele ensinou. O nosso papel é só replicar a visão celestial, não é criar uma nova visão. E na realidade, pastor, é interessante que eles perderam o sentido da mesa e em todo momento, tanto na ceia, quando o Salvador ensina o modelo, olha, vocês entram na cidade, vocês vão encontrar um homem com cântaro. É tão espiritual que, na realidade, na época, não era que um homem fazia o trabalho de carregar um cântaro. Era o trabalho de uma mulher. Então, ali foi tudo espiritual. Siga o homem do cântaro e o homem vai sinalizar para vocês onde vocês vão preparar a ceia. Então, eles perderam muito essa originalidade da mesa. E em Atos, a mesa é levantada, depois da manifestação do Espírito. Ou seja, desde o começo, houve a queda, houve o engano, e o próprio, como eu digo, ninguém pega Deus de surpresa, Deus já dizendo toda a situação que iria ocorrer. Olha, vai nascer um que vai pisar na cabeça de Satanás. Vai nascer um de mulher que vai pisar na cabeça do diabo. E o próprio Eterno preparando tudo, nos conduzindo, nos instruindo. Então por que você hoje, com seu entendimento, com sua, talvez, o egocentrismo das coisas relacionadas a Deus, não começa a ouvir o Espírito? Quando eu disse aqui, volte para Mateus capítulo 6, verso 6, é voltar para a intimidade. Talvez foi aí que você perdeu a intimidade com ele, perdeu a conexão. Querendo entender ou trazer da sua maneira, como gente muito ouve, né? Não, nós entendemos a ceia, mas aqui tem que ser assim, porque é a nossa doutrina. Então não é a doutrina dele, é a sua. Como falamos, existe um preço, existe uma cobrança. Pastor, vai ter cobrança? Vai ter que dar conta do sangue dessas pessoas que não estão participando da mesa. E diga-se com uma claridade assim, bem sincera, Atos capítulo 2, verso 42, dá mais um modelo da mesa, onde eram unânimes na doutrina dos apóstolos, na palavra, na comunhão e no partir do pão. Ali, claro, existia comunhão, existia partir do pão. Hoje eles não querem sentar à mesa. Hoje eles não resistem a sentar à mesa. E a mesa, do momento que o Eterno, do momento que o Salvador trouxe a instrução da ceia, a mesa, diga-se de passagem, ela traz unidade, ela traz cura, ela traz transformação. Ah, mas vocês falam muito de mesa. Meu irmão, é na mesa que a coisa acontece. Que tudo se esclarece. Tudo se esclarece. Muita clareza na mesa. A ceia foi na mesa. Começou ali. Alguém de vocês falou, a mesa não foi dentro de um templo, dentro de um... Não foi dentro, não foi. Foi no cenáculo, assim... A descida do Espírito Santo foi no cenáculo, não foi dentro da sinagoga, não foi dentro do templo de Herodes, não foi. Infelizmente, para tristeza dos haters, não foi. Entende? Não foi. As reuniões com o apóstolo Paulo eram em beira de rio, em beira de praia, era em praça, e a ceia, em lugares inusitados. E a ceia nunca foi tipo uma regra, ou uma tradição religiosa de final de mês, não. Não existe todas isso. As vezes. Todas as vezes.
de Ah, não, comer e beber. todo final de mês, tudo bem, pode ser por uma A regra. religião estabelece É, um dia, um mas- formato, uma hora. Se seguimos o texto bíblico, mostra que ele ressuscitou, era domingo, ele celebrou a ceia lá com os irmãos que ele encontrou, caminho de Emaús, era domingo. A Bíblia fala que 8 dias depois, então era outro domingo. Então, durante a ressurreição, todo domingo ele ceiou, todo domingo. Porque de 8 em 8 dias, todo domingo. Mas quando Paulo traz, Paulo fala assim, todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais, todas as vezes. Interessante que nós ceávamos toda semana, né? Toda Não, semana. eu já ceiei temos- dias, segunda, terça, quarta, já fiz isso em casa, com meu filho. Meu filho tem 12 anos de idade. Meu filho toma ceia desde quando foi permitido sair de dentro de casa e ir para um culto. Eu inaugurei uma igreja, meu filho estava com 8 anos de nascido. Eu inaugurei a igreja, fiz o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foram 7 dias. Meu filho ceiou, recém-nascido, 7 dias seguidos, e até hoje ele ceia comigo. Já instruindo. Em casa, em culto. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. É didático. Essa é a instrução do Espírito. Não é proibir, é instruir. Entende? O de fora foi levantado para trazer a instrução do Espírito de volta. Sem conversa fiada. Sem diplomas teológicos, de doutor em filosofia, doutor em Velho Testamento, doutor em Novo Testamento. Nada disso. Não tem título, não tem anel, não tem nada. Só tem a unção. Só tem o poder e a autoridade do Espírito. Só tem ele. Somos 100% dependentes do Espírito Santo. E não vem com conversa fiada, não, porque se vier, a gente abre a Bíblia e prova. Olha o que está escrito em Atos 2,47. Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Yud Rei Vav-Rei por tudo, e estimados por todo o povo. Ponto. E assim, a cada dia, o Salvador, O Salvador. Yud Rei Vav-Shin-Ai e Alcha, Vai entrar agora? juntava, não, vou dar só um spoiler. Juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Quem trazia? Não era o G12, não? Não, quem, Não era o movimento celular? quem dava o crescimento. É ele. Não era o modelo discipulado 1 a 1? Não, quem dava Não. o crescimento era o próprio Salvador. Paulo disse, um rega, um planta, outro rega. O Yud Rei Vav-Rei dá o crescimento. Não tinha uma apostila, não tinha Não era nada as disso. festas juninas dentro da Não, não igreja? era o Arraial Gospel, não era o crentão, o vinho crente, não era isso. Era simplesmente o povo caía na graça, a igreja caía na graça do povo. O povo olhava, falava, que incrível, eles compartilham a vida, eles estão sempre felizes, satisfeitos. O fato de crer que existe um Salvador para eles é o suficiente para estarem felizes. Havia a alegria do Espírito Santo e a alegria da salvação em abundância na igreja do primeiro século, porque eles não tinham preconceito com nada e nem com ninguém. Não tinha religião. Era o modelo celestial, não havia religião. O modelo celestial que multiplicava. Exatamente. A mesa, ela multiplica. Você não vê nas nossas reuniões? Acabamos começando com a mesa com 8 pessoas e hoje aumentou Exatamente. bem assim, de uma maneira tão clara que Natural, orgânico, né? é orgânico. E Exatamente. assim, coloca-se a instrução negativa, coloca-se um modelo para crescimento e não vive verdadeiramente o modelo original. Aí acaba fazendo ou ocorrendo peso, carrega um peso. Por isso que hoje Nossa. pastores estão pifando. Estão sendo processados por abuso de poder porque forçavam as pessoas a servir nos cultos que eles criavam, um culto atrás do outro. Às Naturalmente. vezes, semana inteira, Mas 3 o senhor vezes por dia. participou disso no Participei começo? por 5 anos. 5 anos servindo voluntário numa igreja que abria todo santo dia. E no domingo tinha 5 cultos. E eu fazia parte dos 5 para ajudar a igreja. Frustra o povo. Por quê? Porque castra aqueles que estão servindo, joga um peso em cima deles, É um sistema de pirâmide. eles não são livres. Aí eu preciso, como líder, como pastor, de um método para mim encher a igreja. Isso é tão triste. Triste. Triste demais. E o modelo de Atos 2, 42 até o 47 não se cumpre. Não existe mais a mesa, existe interesse. Existe Interesse egoísta. egoísmo, Pequeno porque detalhe. não é para todos, é para mim, ou é só para um grupo. Né? Isso nunca foi evangelho. Evangelho, todos fazem parte da mesa. E diga-se de passagem, na ceia do Senhor
é para pecador. Bom que você falou isso. É para pecador. Ó, ceia, 6,54. ceia do Senhor é para pecador. Sim, sim. É para gente- doente. É, na realidade, quem precisa. na realidade, a igreja tinha que ir para fora, dar ceia para os mendigos, para os drogados que estão aí abandonados. É esses que o Mashiach quer. Nós vamos dar uma pausazinha aqui, 2 minutinhos de café. Tá bom. Segura nesse ponto, porque Segura a gente ele. vai saber agora quem é que pode e quem é que não pode. Se é que alguém não pode, hein? Bora, Nós somos o bora. podcast de fora e você é o nosso convidado. Daqui a pouquinho nós voltamos. 2 minutinhos para um cafezinho. Que Deus te abençoe.